mantendo a continuidade em relação à nossa série a respeito da abdominoplastia, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o momento ideal, aquele melhor momento para a realização desse procedimento. Primeiramente, não só para abdominoplastia, mas como para qualquer tipo de cirurgia plástica, é fundamental que a paciente esteja incomodada com as alterações do seu corpo e que essas alterações lhe causem incômodo a ponto de se manifestar e fazer com que ela procure o cirurgião plástico, tá? Dessa maneira, é fundamental que as queixas que a paciente apresenta lhe causem incômodo necessário para a realização do procedimento. A cirurgia é para a paciente, não é para a paciente agradar o esposo, o marido, o namorado, a namorada, tá? Porque é a paciente que vai fazer os exames, a paciente que vai ser submetida ao procedimento, a paciente que vai passar pelo período do pós-operatório. Isso é fundamental para o processo, para o sucesso do procedimento cirúrgico. Parece uma coisa óbvia, mas eu já vi muitos pacientes que às vezes ficam insatisfeitos com os resultados porque elas fizeram ou eles fizeram cirurgias para agradar o namorado, o noivo, o familiar, e não porque eles se sentiam incomodados em relação às alterações que eles apresentavam. Então isso é fundamental. Especificamente em relação à abdominoplastia, é um fator fundamental para o sucesso da cirurgia é o peso. Os pacientes não podem estar acima do peso para a realização desse procedimento e é fundamental que eles estejam no seu peso ideal ou levemente acima do peso para a realização desse tipo de procedimento, porque isso é fator decisivo, primordial para o sucesso no pós-cirúrgico. Se a paciente se encontra acima do peso, a quantidade de gordura corporal, principalmente em relação à quantidade de gordura intracavitária, que é aquela gordura localizada entre o estômago, o intestino, o fígado, que a gente não vai conseguir remover durante a cirurgia, e aquela quantidade de gordura entre a musculatura e a pele, vão causar um abaulamento no abdômen que vai fazer com que o contorno corporal no pós-operatório não seja aquele adequado para o seu corpo, nem aquele desejado pela paciente quando ela nos procurou para a realização desse procedimento. As suas curvas, a acentuação da cintura, da marcação da silhueta, vai ficar severamente comprometida se a paciente estiver acima do peso, tá? Então é fundamental para o sucesso cirúrgico, para a obtenção do resultado desejado pelos pacientes, que elas estejam dentro do seu peso ideal. Outro fator, especificamente agora em relação às mulheres, é que elas procurem a realização da abdominoplastia depois de já terem tido seus filhos, tá? Por quê? Porque as alterações decorrentes de uma gestação, né, aquele abaulamento causado pelo crescimento do abdômen, impulsionado pelo bebê, e além das outras alterações hormonais que são ocasionadas pelas gestações, podem comprometer sobremaneira os resultados obtidos pela abdominoplastia. A paciente pode perder todo o resultado que foi feito através do procedimento cirúrgico e dos seus cuidados pós-operatórios, se ela vier a ter uma gestação depois da abdominoplastia, tá? Então eu aconselho, se a paciente ainda não teve filhos, que ela tenha, se assim for do desejo dela, que ela tenha seus filhos e depois procure o cirurgião para a realização desse tipo de procedimento. Já para os homens e para aquelas mulheres que já tiveram seus filhos ou que não desejam tê-los, um fator primordial continua sendo a manutenção do peso. Para esses pacientes é fundamental que estejam com seu peso dentro do ideal para a sua altura, né? Isso vai depender logicamente de uma avaliação minuciosa na qual a gente vai observar a quantidade de músculo, a quantidade de gordura corporal e uma série de outros fatores, a composição física de cada um. Mas para esses pacientes, para os homens, mulheres que já tiveram filhos ou que não desejam tê-los, fundamental a manutenção do seu peso ideal no pré-operatório, que faz com que a cirurgia seja muito mais rápida, muito mais tranquila, com uma taxa bem menor de complicações, e que o resultado obtido no pós-operatório vai ser aquele próximo ou melhor do que aquele que os pacientes nos procuraram quando queriam realizar esse tipo de procedimento.
tá? O peso é fundamental e também a sua manutenção no período pós-operatório ou até mesmo a perda de peso no pós-operatório faz com que o contorno corporal, com que a harmonia entre tronco, coxas e membros superiores fique muito mais harmônico, muito mais belo, né? E fazendo com que o paciente se sinta muito mais satisfeito em relação ao procedimento do que em relação àqueles que não fizeram a cirurgia com seu peso ideal ou que não conseguiram manter ou que ainda ganharam peso no seu pós-operatório, tá? Então essas foram algumas dicas em relação ao momento ideal para a realização desse tipo de procedimento. E se você tem alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, ou em relação a algum outro tipo de cirurgia, algum outro tipo de assunto que você queira que eu discuta aqui, é só entrar em contato com a gente através dos telefones disponíveis nos nossos sites, ou pode enviar um direct ou alguma outra mensagem através de nossas redes sociais. Muito obrigado.